Maravilha, pessoal. Boa noite. A gente vai começar a nossa aula canônica de eletrocardiograma, né? Que é uma das habilidades que vocês precisam dominar, tá? Enquanto médicos, fazem parte do nosso pacote básico, né? Laboratório geral, imagem básica, né? Gasometria, radiografia e eletrocardiograma, tá? Essa aula foi revisada com alguns pontos para contemplar a equipe da terapia intensiva da residência, né? Que cai na prova de título e também que são pegadinhas para você, mas também contempla o pessoal que trabalha na parte operacional da UTI. Tá? Quando a gente pensa no eletrocardiograma normal, a gente precisa primeiro garantir que ele seja feito na técnica adequada, né? Então, isso é imprescindível para a equipe de enfermagem, não só do ponto de vista do enfermeiro, mas para o técnico de enfermagem também. O que é um eletro bom, bem feito? É aquele que está calibrado com a velocidade de 25 milímetros por segundo. Se eu não tiver isso calibrado no aparelho, não prestar atenção, pode dar uma falsa impressão de bradicardia ou de taquicardia, tá? E a voltagem, o N, de 1. Então, esses são dois pontos, dois parâmetros que o técnico precisa calibrar no eletro, no aparelho, e checar se está ok. E vocês, enquanto médicos que vão examinar, que vão avaliar esse eletro, precisam olhar lá no cantinho se ele está na velocidade de 25 e no tamanho de 1N. Tá? Se não tiver, tem que ajustar e pedir para repetir. Tá? A frequência e ritmo adequados, inicialmente, a gente trabalha com uma faixa entre 60 e 100 batimentos por minuto, com uma faixa limite de 20 para mais ou 20 para menos, né? Por exemplo, a American Heart, a gente vai ver no algoritmo mais tarde, que a bradicardia para eles, né, só é considerado abaixo de 50. Para a prova de residência, vocês que vão fazer, tá? E para a prova de título de terapia intensiva, a American Heart coloca como pontos de corte inferior 50 batimentos por minuto e superior 150. Então, a rigor, na prova, paciente acima de 50 e abaixo de 150 não vão ter repercussão clínica nos cenários de instabilidade hemodinâmica. Na prática, a gente sabe que abaixo de 60 já pode gerar hipotensão grave, instabilidade com indicação de marca-passo, e 110, 120 para um idoso com FA, insuficiência cardíaca, já pode gerar instabilidade com indicação de cardioversão elétrica. Mas para a prova, 50 a 150, tá? Ritmo sinusal, né? O eixo elétrico, né, positivo, né, entre menos 30 e 90. A morfologia a gente vai estudar daqui um pouquinho, né? Mas o eletro ele não substitui o quadro clínico, tá? Ele ajuda. E não se confiem só no monitor. Todas as vezes que vocês tiverem um paciente com uma intercorrência e o monitor sugerir uma arritmia não fatal, peçam primeiro o eletro. Às vezes vocês acham que é uma FA e não é uma taxopra qualquer. Então, se for uma TV monomórfica, instável, vocês não vão perguntar, vocês vão chocar e rodar o eletro depois, tá? Mas se for uma arritmia não fatal, estiver estável hemodinamicamente, daqui a pouco vocês vão entender quais são os critérios para estabilidade, sempre rodem o eletro, tá? O coração ele funciona como sincício, né? O que é um sincício? As células elas possuem uma maior disponibilidade de junção do tipo gap, tá? Ou seja, como se fossem poros. E isso facilita o aumento da velocidade de transmissão da corrente, do impulso elétrico, né? Do estímulo químico que deflagra o impulso elétrico. Ou seja, deflagrou numa célula, rapidamente se espalha até o ápice cardíaco. Isso se deve ao formato sincicial dos cardiomiócitos, tá? Isso cai em prova. O sistema elétrico do coração, ele começa aqui no nó sinoatrial, bem na junção cavo-atrial, tá? Passa pelas feixes, né, internodais atriais, direito e esquerdo, e se unem no nó do atrioventricular. O nó do atrioventricular promove uma pausa fisiológica, desce pelos feixes, né, de Reis-Purkinje, e aí para as fibras de Purkinje, tá? E a gente segue um conceito de dominância sinusal. O que é a dominância sinusal? Domina o ritmo quem dispara mais rápido. Fisiologicamente e histologicamente, quem consegue disparar mais rápido o potencial elétrico é o nó sinoatrial, e uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Suponha que por algum motivo, infarto, chagas, qualquer problema, morreu. Quem assume? O segundo que dispara mais rápido. Quem é?
o nó do AV, mas já numa frequência entre 60 e 40 batimentos por minuto. Se o nó do AV morrer, eu tiver o que eu chamo de BAVT, bloqueio atrioventricular total, assume os fibras de Purkinje, mas numa frequência em torno de 40 ou menos, que é incompatível com a vida. Tá? A gente chama isso de ritmo de escape. Então, o que seria uma onda? Onda é uma deflexão positiva ou negativa da linha de base que indica um evento. Então, eu tenho a onda P, QRS e a onda T. Tá? O que seria um intervalo? É um ponto, né? O tempo entre dois eventos específicos. Tá? Normalmente, a gente tem um intervalo PR e o intervalo QRS, QT e RR. Esses são os 4 intervalos que a gente gerencia no eletro. Um segmento são 2 pontos específicos que devem estar na amplitude da linha de base. Né? A gente tem o segmento PR, o ST e o TP. E complexo, basicamente, é o QRS que a gente tem. Tá? Se a gente for traduzir isso, para que vocês entendam e fixem, a gente precisa entender isso do ponto de vista anatômico, elétrico e fisiológico. Tá? O que seria a onda P? A onda P, ela corresponde eletricamente à despolarização atrial, tá? A descarga atrial. Anatomicamente, ela olha quem? Átrio. E fisiologicamente, ela mostra o quê? A contração atrial, sístole atrial. Tá? Isso cai em prova e é importante para a vida também. Então, problemas na onda P, eu vou buscar problemas aonde, anatomicamente? No átrio. Beleza? Ela olha o quê? A sístole atrial, através da despolarização atrial. Percebo que depois da onda P, a primeira porção é o átrio direito e a segunda é o átrio esquerdo. Tá? Então, problemas na primeira metade da onda P, problemas no átrio direito, problemas na segunda metade, problemas no átrio esquerdo. Esse ponto aqui, parado, a gente chama de segmento, ou PR, tá? O RQ, ele mostra o quê? A pausa fisiológica do nó do atrioventricular. Por que essa pausa acontece? Histologicamente, o nó do AV ele tem menos junções do tipo gap do que as outras partes do feixe. Isso é importante para quê? Para que o átrio contraia ligeiramente antes do ventrículo. Se eles contraíssem ao mesmo tempo, não ia ejetar, concorda? Então o átrio contrai, quase imediatamente o ventrículo contrai. Isso contribui para uma ejeção de 25% de débito cardíaco. Tá? Por isso que o paciente, quando tem FA, ele automaticamente já perde 25% de débito cardíaco. Então, segmento PR, ele olha o que eletricamente? O atraso fisiológico do nódo atrioventricular. Tá? Anatomicamente, ele olha o que no coração? Nódo atrioventricular. Então, problemas no nódo atrioventricular eu vou ver no segmento PR. E, fisiologicamente, é a pausa antes da sístole ventricular. O QRS, pessoal, ele olha o que? Ventrículo. Despolarização ventricular eletricamente, fisiologicamente, sístole ventricular e anatomicamente ele olha ventrículo, tá bom? Ventrículo. O segmento ST, ele olha repolarização ventricular eletricamente. Fisiologicamente, ele olha o quê? A perfusão coronariana, tá? O coração ele é perfundido na diástole, diferente do resto do organismo, beleza? Diástole. Tá? E anatomicamente, ele olha isquemia. Olhando o eletro ainda, a gente vê que ele tem um quadradão, tá? Uns traçados com uma espessura maior. Cada quadradão desse, né? Isso numa velocidade de 25 e o N de 1, tá? No eixo aqui horizontal é o eixo do tempo, tá? O eixo do tempo. E o eixo vertical é o eixo da voltagem. Cada quadradinho desse aqui, né? Vai ser 0,1 mV. E cada quadradinho no eixo horizontal, 0,04 segundos, né? Então, o quadrado maior, ele delimita blocos de 5 menores. E aí você é só fazer a continha e multiplicar, tá? Então, recapitulando, um quadradinho menor
equivale a 0,04 segundos. Se for no quadradão, 0,2 segundos, ok? E qual seria o tamanho dos intervalos adequados para a gente gravar? A onda P, ela olha o que de estrutura? Qual a anatomia? Olha o que, onda P? Átrio. Primeira porção, átrio direito. Segunda porção, átrio esquerdo. Eletricamente, ela olha o que? Despolarização atrial. E fisiologicamente, a contração sístole atrial. Tá? Qual é o tamanho da onda P? 2,5 por 2,5. Tá? 2,5 quadradinhos por 2,5 quadradinhos. Esse é o tamanho da onda P. Fugiu disso, tem problema, se for maior do que isso. O PR, segmento PR, ele olha o que anatomicamente? Nódo atrioventricular, beleza? Eletricamente, pausa fisiológica, que também é a mesma coisa fisiologicamente. Qual o tamanho? 3 a 5 quadradinhos. Se eu tiver menos de 3 quadradinhos, eu tenho despolarização precoce. Eu vou pensar, por exemplo, numa síndrome de Wolff, que é uma arritmia maligna. Se tiver mais de 5 quadradinhos, está mais lento do que deveria, ele está segurando mais do que deveria. Eu vou pensar em quê? Bloqueio atrioventricular, de primeiro, segundo ou terceiro grau, que a gente vai ver, tá? Então, 3 a 5 quadradinhos. O segmento ST não tem um tamanho específico, tá? Ele olha o quê? Isquemia, repolarização ventricular, certo? Perfusão coronariana na diástole, tá? Ele não tem um tamanho específico, de fato. O ideal é que ele seja assimétrico, não pode ser bonitinho, e ele tem que ser compatível com o QRS. Se o QRS está para cima, ele tem que estar para cima também. Se estiver para baixo, tem que estar para baixo também. E o QRS, ele olha qual a estrutura do coração? Ventrículo. É a despolarização ventricular. Qual é o tamanho dele? Até 3 quadradinhos. Mais do que 3 quadradinhos, eu digo que eu tenho um QRS alargado. Isso sugere algumas patologias que a gente vai ver, tá? Tudo começou então com Hightower, tá? Quando ele pensou em estudar essa derivação elétrica, primeiro com 2, 3, até a gente evoluir para o de 6 derivações, né? E hoje 12 derivações. E ele colocou isso graficamente de acordo com o eixo elétrico cardíaco. Tudo que ia do coração para o vetor, para o sensor, ele considerava como positivo. E o que estava indo ao contrário do sentido, ele considerava como negativo no traçado do eletrocardiograma, tá? E hoje, quais são as derivações que nós temos? Existem 6 derivações precordiais e 6 derivações chamadas de 2 membros, tá? Então, hoje a gente tem 12 derivações típicas e 3 atípicas, que a gente vai mostrar aí, sobretudo para o pessoal da enfermagem, para ter mais clareza na hora da execução. Cadê o time da enfermagem aí? Tem bastante. Beleza. 6 derivações precordiais e 6 derivações dos membros, né? Vocês vejam aqui a correlação anatômica, ó. Primeira porção da onda P é quem? Átrio direito. Segunda porção da onda P, pega o átrio esquerdo. Desceu aqui no nódo ventricular. A pausa, o eixo PR, segmento PR. Desceu mais um pouquinho, ó. Começou a chegar no ventrículo, ó. R, a onda R, passada, né, pelos feixes de risco por Purkinje, o QRS começando ali a se dissociar, né, até chegar na repolarização ventricular na onda T. Aqui a gente identifica 6 derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e as dos membros, tá? Como é que eu coloco, como é que eu instalo os eletrodos das derivações precordiais? Contem comigo aqui as costelas. 1, 2, 3, 4. Quinto espaço intercostal, correto? Quinto espaço intercostal, mais ou menos no nível do mamilo. Paraesternal direita, V1. Paraesternal esquerda, V2. Ponto. V3, V4. V4 é embaixo do mamilo, tá? E eu coloco o V3 nesse intervalo. V6 na linha axilar média e V5 no intervalo. Então, na hora que eu for colocar o eletro, como é que eu coloco? V1, V2, V4 e V6. V3 eu coloco no meio e V5 eu coloco aqui no meio. Está instalado, tá? As derivações precordiais. As dos membros, depende do aparelho. Você pode colocar no gancho, que são nas duas mãos dos 2 pés.
Você pode colocar um eletrodo aqui na região pélvica, né? Como se fosse FIT. E aqui no ombro, para superiores, tá? Não gravem muito as cores. Essa história de bandeira do Brasil e bandeira do Flamengo, isso é besteira. Cada marca tem as suas cores, de acordo com o fabricante. Então você tem que pegar o eletrodo e olhar. Opa, ó, isso aqui é pé direito, pé esquerdo, ombro direito, ombro esquerdo. Pronto, instala, tá bom? É assim que a gente faz, tá? E aí você instala as derivações precordiais e as derivações dos membros, tá? Isso vai permitir que a gente enxergue o coração de forma tridimensional em 360 graus, lá da trigonometria que eu sei que vocês lembram, né? Quando a gente vai olhar isso do ponto de vista de parede, né? Como é que a gente traduz isso? Pensem comigo aqui. Como é que eu instalo o eletrodo mesmo? Qual o espaço intercostal? Quinto, né? Para external direito, V1, para external esquerdo, V2. V4 embaixo do mamilo, V6 na linha axilar média, e eu coloco o V3 e V5 ali no meio, né? As derivações dos membros, eu olho, pego as palhas, né, as palhetas, e vejo onde é que eu vou instalar, tá? A partir daí, eu vou ter que definir as paredes eletrocardiográficas aqui, tá? Vamos lá. Quem é que está olhando? Se eu dividir, quem é que está olhando aqui para mim do ponto de vista que antero-posterior, tá? Imagine que o coração, pessoal, é como se fosse meu punho, que está desse jeito aqui. Aqui eu tenho a base cardíaca, aqui eu tenho o ápice cardíaco, aqui eu tenho o ventrículo direito, tá? Mais para baixo e anterior, e aqui em cima o ventrículo esquerdo, porque o coração ele é retorcido, tá? É um vaso retorcido, na verdade, certo? Então, quem é que está olhando a parede anterior do coração aqui, pessoal? V1, V2, V3 e V4, concordam? Anteroseptal, V1, V2. Anterior, V1, V2, V3 e V4. Anterolateral completa, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Quem é que olha a lateral esquerda baixa aqui? V5 e V6, né? Lateral esquerda alta, D1, tá? D1 e a VL, de left, certo? Quem é que olha a parede inferior do coração? D2, D3 e a VF de fit. E direita a VR, right, tá? Boa noite. Como é que a gente mais ou menos dividiria então? Parede inferior, D2, D3 e a VF, né? Lateral alta, esquerda alta, D1 e a VL. Lateral esquerda baixa, V5, V6, né? Quem mais ali? Anteroseptal, normalmente V1 e V2, e anterolateral completa de V1 a V6, tá? Como é que a gente olha isso no eletrocardiograma? Se a gente fosse dividir os eletrodos, né, as derivações, de acordo com a parede e o nível de irrigação. É assim que a gente olha o eletro, pessoal. O eletro, ele começa com as derivações dos membros, primeira metade, e a segunda metade com as derivações precordiais. Então, a gente vai ver no eletro D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Sempre, em todo o aparelho, independente da marca. Sempre essa sequência. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E depois as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Sempre. Sempre. Então, gravem essa configuração aqui. Quem é que olha a parede inferior? D2, D3 e AVF. Aqui, ó. 2, 3F, parede inferior. D1 e AVL, olham o quê? Lateral esquerda alta, tá? Lateral esquerda baixa. V5 e V6, né? Aqui, ó. Parede anterior, anteroseptal, de V1 a V4. Acabou o eletro. E a VR olha sozinho para cá. Simples assim. Se a gente for colocar a correlação, né, de suprimento vascular arterial, tá? Parede inferior, pessoal, coronária direita. Então, viu supra na parede inferior, infarto de coração direito, coronária direita, tá?
Parede anteroseptal, coronária esquerda, tá? Coronária esquerda. Paredes laterais, normalmente circunflexo ou diagonal ou bem misto ali, tá? De cara. Parede anterior de V1 a V4, coronária esquerda, parede inferior, coronária direita, beleza? Pessoal da enfermagem, quando vocês forem instalar então, se a gente fosse montar um guiazinho, né? Primeira coisa é preparar o paciente. Posicionamento adequado, ele tem que estar deitado, no decúbito dorsal, confortável. Preparar a pele, tá? Passar limpeza com álcool ali para tirar a umidade, sujeira. Se tiver muito pelo, tricotomizar o pelo, tá? Colocar os eletrodos periféricos. Normalmente, a maioria dos fabricantes coloca essa disposição aqui, ó, tá? Vermelho, braço direito, amarelo, braço esquerdo, verde, perna esquerda e preto, perna direita. Mas isso aqui, tá, não é obrigatório. Vocês têm que sempre pegar a marca no plantão e olhar como é a configuração do eletro de vocês. As derivações precordiais é tabelada, né? Ali entre o quarto e quinto espaço intercostal, você vai colocando V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? E entra a observação aqui, não sei se Keila está aí presente, da coronariana. Tá ali. Keila Farias. E aí, Keila, reforçar com o pessoal da coronariana, né? As derivações posteriores. E vocês que vão trabalhar em UPAs, né? Vocês têm que saber aplicar. É a obrigação de vocês saber instalar um eletrocardiograma, tá? Não é só da enfermagem, não. Quando que a gente faz derivação posterior? Que são V7, V8 e V9, tá? Ele tem indicação formal quando tiver suspeita de infarto de parede posterior. Quando? Quando eu tenho infra de ST de V1 a V3 e supra de ST na parede inferior. A gente às vezes interpreta como imagem espelho. Então, toda vez que eu tiver supra de parede inferior e infra de parede anterior, de V1 a V4, eu tenho que fazer derivação posterior, tá? Como é que eu instalo eles? No mesmo eixo que eu estou aqui, ó, V5, né, na linha média, correto? V6 na linha axilar média e V5 aqui na linha axilar anterior, correto? Aí eu venho, V6 está aqui na linha axilar média. Eu venho na linha axilar posterior, 7. No ângulo inferior da escápula, 8. E para vertebral, 9. Só seguindo a mesma linha. Vejam, V1, V2, V3, V4 no mamilo. V5, linha axilar anterior. V6, linha axilar média. Se eu quiser fazer derivação posterior, né, quando eu tiver suspeita de infarto de parede posterior, o que eu faço? V7, V8 e V9. V7, linha axilar posterior. V8, no ângulo inferior da escápula, né, e V9 no mesmo eixo, tá, no mesmo direcionamento, mas para vertebral. Ok? Tranquilo? Pegou todo mundo? Pessoal daí tem alguma dúvida de casa? E aí, Kelinha, tranquilo? Beleza. Perguntaram aí. Achou. Todo mundo gravou, então, como realizar um eletrocardiograma básico, como instalar as derivações precordiais dos membros e posterior, se necessário, beleza? Na suspeita de infarto de parede posterior. Beleza. Pessoal da enfermagem, se quiser continuar, fica à vontade, tá? Quando a gente vai interpretar o eletrocardiograma, eu penso dessa forma: freio, frequência, ritmo, eixos, intervalos e ondas, tá? Começando pelo ritmo, pessoal, o que é um ritmo sinusal? O ritmo sinusal, eu preciso ter uma onda P precedendo o QRS em todas as derivações, tá? Todas. Aí o ritmo é sinusal. O que quer dizer o ritmo sinusal? Que ele tem origem no nó sinoatrial. Para que ele tenha origem no nó sinoatrial, ele tem que estar P, olha quem? Átrio. Antes de todos os QRS, beleza? Como é que eu sei que a origem do ritmo é atrial ou ventricular? Às vezes não vai ser sinusal, vai sair de outro lugar que não é o nódo sinoatrial, tá? Mas eu preciso saber se é atrial ou ventricular para determinar algumas medicações que podem fazer mal para um ou não para outro.
Se o QRS for estreito, é atrial. Se for largo, é ventricular. Beleza? Já gravem isso. Como identificar se é regular ou se é irregular? Através do olhão, tá? Então aqui, por exemplo, ele é sinusal ou não? Vamos ver aqui, ó. Do mesmo jeitinho que a gente tem toda a letra. D1, D2, D3, VR, LF, right, left, fit, de V1 a V6, ok? D2, D3 e AVF. Olha, que parede? Inferior. Quem é que irriga? Vem, Carlos. Parede inferior, quem é que irriga? Aorta mamária, coronária direita. Parede anterior, de V1 a V4. Quem é que irriga? Coronária esquerda. Lateral esquerda baixa, quem é? V5 e V6. E lateral esquerda alta? D1 e AVL. E right. É sinusal ou não? Para ser sinusal, pessoal, tem que ter onda P antes de todo o QRS. Normalmente, o eletro, os aparelhos, eles colocam uma derivação para rodar de forma mais longa, para eu acompanhar melhor o ritmo. Normalmente, eles escolhem D2. Tem onda P precedendo todos os QRS. Onda P, onda P, onda... Tem, né? É sinusal ou não? É. Beleza. O ritmo é regular ou irregular? Regular. Tem que ter onda P precedendo do QRS. Mas se tu tiver onda P negativa em todas as derivações, qual é o diagnóstico? Quem chuta? Hã? Fizeram errado o eletro. Está invertido. Para a gente calcular a frequência, tá? Existe a regra técnica, tá? Que é a regra do quadradinho. E aí você vai calculando, né? Você pega a frequência cardíaca estimada como? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na outra onda R. Não é salutar. Eu costumo usar a regra do quadradão, tá? Que é, se eu tiver um quadradão, 300. Dois quadradões, 150. 3, 100, 4, 75, 60, 50, WO. Né? Então aqui, por exemplo, quantos quadradões eu tenho aqui? 2, 3, 4, 5. Qual é a frequência estimada? 60 batimentos por minuto. Beleza? Aqui, por exemplo, qual a frequência estimada? Esse ritmo é sinusal? Sim ou não? Eu tenho onda P aqui, antes dos QRS. Não estou vendo nenhuma onda P, concordam? É sinusal? Não é sinusal. Esse ritmo, já que não é sinusal, tem origem no átrio ou no ventrículo? O QRS está largo ou estreito? Largo. Qual é o valor normal do QRS? Até quanto? 3 quadradinhos. Então eu já sei que a origem do estímulo é abaixo do nódo, é ventricular. Qual a frequência estimada desse camarada aqui? Vamos lá. 300, 150, 100, 75, 60, 50. E checar pulso, né? Isso é um BAVT, condição de extrema gravidade, risco alto de óbito, né? Aqui, é sinusal ou não? Eu tenho um da precedendo todos os QRS? Aqui não tem, tá vendo? Aqui não tem, aqui tá meio alargado, aqui tem, aqui sumiu. Esse é um ritmo sinusal bonitinho? Temos um problema, mas a gente vai entender depois. Mas calculando a frequência dele, aqui, quantos quadradões eu tenho em média? 4, é um ritmo regular. 4. 4 quadradões, qual é a frequência estimada? 75. Faz diferença, 3 horas da manhã no plantão da UPA, eu calcular a frequência para saber se deu 72 ou 75? Nenhuma. Tá? Então, usem a regra do quadradão com tranquilidade. Aqui, por exemplo, qual a frequência estimada? 3 quadradões, 100 batimentos por minuto. Aqui, 4 quadradões, 75 batimentos por minuto. Aqui, 3 quadradões. Difícil? Alguém achou isso difícil? Pode se manifestar. Beleza.
E aqui? E aqui? Basicamente um quadradão, né? Frequência estimada aqui, o quê? 300 batimentos por minuto. Esse ritmo é atrial ou ventricular? Taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é checar pulso, né? Pode ser um ritmo de parada. Se não for, tem que cardioverter. Olhando para o eixo cardíaco, né? O eixo cardíaco, pessoal, vocês podem também, tem uns capítulos que vocês vão ler, maior viagem de cálculo de eixo vetorial, faz toda uma conta, não serve para nada, tá? Na prática, a gente faz isso aqui. O eixo cardíaco normal é entre 0 e 90 graus. Ele tem que estar entre D1 e AVF, né? De FIT. É isso aqui. D1 e AVF. Ou seja, lembram que o estímulo, quando ele se aproxima do eletrodo, ele fica positivo, e quando ele se distancia, ele fica negativo? E o eixo cardíaco, pessoal, elétrico, se a gente fosse somar todos os vetores elétricos, ele olha para onde? Para baixo e para a esquerda, concordam? Saindo da base para o ápice cardíaco, como se fosse ele 45 graus. Por isso que fica entre 0 e 90 graus, entre D1 e AVF, tá? Então, o eixo normal, D1 positivo e AVF positivo. Agora imagine, tá, que D1 está positivo, que é RS, mas AVF deu negativo. O eixo está para onde? Para cá. Desviado para onde? Para a esquerda, concordam? Imaginem agora que D1 está negativo, quase, e AVF positivo. Desvio de eixo à direita. Agora, D1 negativo e AVF negativo. Desvio extremo de eixo à direita. Só um instantinho. Pessoal, como é que a gente interpreta isso, então, na prática, no eletro? Tá? D1, pessoal, o QRS está positivo ou negativo? AVF. D1 está positivo e AVF está para baixo, está negativo. O eixo cardíaco está normal? Está para onde? Desviado à esquerda. Difícil, gente? Não. Aqui, D1 positivo e AVF. Eixo cardíaco difícil. Tranquilidade, beleza? Ondas de intervalos, olhando para as sobrecargas, né? Pessoal, só recapitulando, a onda P olha quem? De anatomia. Átrio. Primeira porção. Segunda porção, eletricamente ele olha o quê? Despolarização atrial. E fisiologicamente, sístole atrial. Qual o tamanho? 2,5 por 2,5. PR, eletricamente olha o quê? Pausa sinusal, né? Pausa fisiológica. Olha qual a estrutura anatômica? Nódo atrioventricular, tá? Nódo atrioventricular. Qual o tamanho? QRS, olha quem? Ventrículo. Sístole ventricular, qual o tamanho? Até 3 quadradinhos. E o ST,
ele tem que ser assimétrico, né? Ó, simétrico e positivo compatível com o que for o QRS, tá? Então aqui a gente já revisou. Falando primeiro sobre as sobrecargas, tá? Aqui são os critérios que vocês podem decorar, tá bom? Fica a critério de vocês. Vamos falar para o plantão. Então aqui, por exemplo, sobrecarga atrial, tá? Com um jeitão, com um olhão. Uma onda P normal em D2 e V1. Sobrecarga de átrio esquerdo, não é 2,5 por 2,5? Sobrecarga de átrio esquerdo, ela fica mais larga, mais romba. Átrio direito, ela vai ficar mais pontiaguda, tá? Só isso. Olhando para esse eletro bem aqui. Olha a pressão da P. Vocês acham que ela está normal ou tem alguma sobrecarga? Ela está mais larga ou pontiaguda? Aqui, por exemplo, olha essa onda P. Está normal ou está mais larga? Sobrecarga de átrio direito ou esquerdo? Aqui, pessoal, direito ou esquerdo? E aqui? E aqui? Concordo não que ela está... Direito ou esquerdo? Direito. Difícil? Tranquilo. Aqui são os critérios de sobrecarga ventricular, que vocês podem decorar, tá bom? Mas vamos resumir. Pessoal, os critérios para sobrecarga ventricular, 3 são iguais, do direito e do esquerdo. E fazem sentido. Eu tenho que ter, né, ali os critérios. Desvio de eixo, seja para a direita ou para a esquerda. Tá? O que mais? Sobrecarga atrial, seja direito ou esquerdo. Eu tenho que ter strain. Tá? O que é strain? Strain, pessoal, é distensão que gera isquemia, sofrimento ali, miocárdico. Tá? O strain, pessoal, ele é o infra de ST com a inversão da onda T. Se for em V1 e V2, é strain de ventrículo direito. Em V5 e V6, strain de ventrículo esquerdo. Então, 3 critérios são iguais. Sobrecarga de átrio direito ou esquerdo, desvio de eixo para a direita ou para a esquerda e sofrimento ou direito ou esquerdo. Tá? E qual é o critério diferencial, que é o critério maior? Se for sobrecarga de ventrículo esquerdo, é o critério de Sokolov-Lyon. E se for sobrecarga de ventrículo direito, a inversão da progressão da onda R, não é isso, Sátiro? Tá? Mas vocês podem decorar sem problema ali, sem problema os critérios. Se a gente for, então, pensar na hipertrofia, pessoal, porque o que acontece ali? Né? Normalmente, você vai ter um aumento da espessura miocárdica, levando a uma dificuldade diastólica, tá? E aí, são vários os achados que a gente pode encontrar, tal qual no ventrículo direito, tá? Depois vocês podem pegar esse infográfico. Mas na prática, vamos lá, vamos olhar isso aqui. Esse eletro é sinusal ou não? Tem um da P precedendo os QRS? Tem. Beleza. É sinusal. É atrial ou ventricular? QRS é fininho. E se é sinusal, obviamente, ele é atrial. Beleza. O ritmo é regular ou irregular? Parece regular, concorda? Qual a frequência estimada desse eletro? 300, 150, 100, 75, 60. Lembra do freio. Frequência, 60. Ritmo. D1 está positivo ou negativo? Positivo. E a VF? Eixo está entre 0 e 90. Beleza. Agora vamos para as ondas e intervalos. A onda P chama a atenção de vocês alguma coisa? Ela parece normal, apiculada ou mais larga? Mais larga. Já liga o sinalzinho amarelo ali para alguma coisa. Sobrecarga de átrio esquerdo. Beleza. PR, está normal? Entre 3 a 5? Tá até curtinho. Ok. QRS, está estreito ou largo? Estreito. Beleza. ST. O ST está em todas as derivações assimétrico e compatível com o QRS, ou tem alguma que ela está invertida? Aqui está invertida, concordam?
infra de ST com inversão de onda T. Como é que eu chamo isso? Strain. Ventrículo direito ou ventrículo esquerdo? V1 e V2 é aonde? Ventrículo direito. V5 e V6 é ventrículo. Já liga mais o sinalzinho. Eu estou com uma sobrecarga de átrio direito, strain de ventrículo direito, o critério do eixo não entrou. Mas tem um critério maior para ver. Qual é o critério maior para sobrecarga de ventrículo direito? Sokolov-Lyon. Se eu somar a onda S de V1 ou V2 com a onda R de V5 e V6, vocês acham que vai dar mais ou menos que 35? Vamos lá. 5, 10, 15. 15 não, né? Dá uns 18 aqui. Se eu somar essa onda E aqui, 5, 10, 15, 20. Passou de 35 ou não? Critério maior. Então, olhando para esse elétron, eu tenho um critério maior de Sokolov-Lyon, eu tenho sobrecarga de átrio esquerdo, eu tenho strain de ventrículo esquerdo, eu tenho uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Só de olhar para esse elétron, eu já sei que esse paciente tem uma miocardiopatia provável hipertrófica de ventrículo esquerdo. Hipertensão, provável diabetes, tabagismo, né, cocaína, alguma coisa do sentido. Beleza? Tranquilo? Temos um soldado abatido ali. Vamos ver quantos vão cair até o final da aula. Aqui, pessoal, deixa eu dormir. Aqui, frequência estimada, quantos quadradões? 1, 2, 3, 4 quadradões. Qual a frequência estimada? 75 batimentos por minuto. Ritmo, regular ou irregular? Regular. Eixo, D1. D1 está positivo? Não. Para baixo, não está não? D1 negativo. E a VF? Positivo. Desvio de eixo para onde? Direita. Ligou o sinal amarelo. Tem alguma coisa aí. Vamos agora para as ondas intervalos. Essa onda P está bonitinha, larga ou pontiaguda? Pontiaguda. Sobrecarga de átrio. 2 critérios para alguma coisa errada. Beleza. Desvio de eixo à direita. Tá? Vocês vão notando. PR, ok? QRS. Está estreito ou largo? Tranquilo. Penstrain de ventrículo direito e esquerdo, infra de ST com inversão de onda T? Não. Mas vamos ver se tem um critério maior para sobrecarga. Pessoal, quem que é maior naturalmente? De massa, ventrículo esquerdo ou direito? Quem é que vai ter uma maior onda R? Esquerda ou direita? Quem que puxa mais energia? Então, é para eu começar pequenininho, em V1, e aumentando até chegar em V6, que é grandão no VE, concordam? E aqui, tá desse jeito ou não? Ou ela começa grande e termina pequenininho? Isso quer dizer o quê? Que o meu VD é do que o VE, está puxando mais energia que o VE. Sobrecarga de átrio, sobrecarga de ventrículo direito. Tá? Isso é a inversão da progressão de onda R. Normalmente, ela tem que progredir pequenininho e crescendo até V6. Aqui está ao contrário. Eu tenho 3 critérios para sobrecarga de coração direito. Como é que eu chamo isso? Cor pulmonale. E aí eu vou investigar a causa, se é agudo ou crônico. Tá? Beleza? O V1, como é pequenininho, o VD, né, é menos massa, e quem olha para ele, V1 e V2. Então, olha para ele começar pequenininho de energia. O ventrículo esquerdo, que é em V5 e V6, que é mais massa, ele tem que puxar mais energia. Só que aqui está ao contrário. Aqui, olha, ela começa com 15 e termina aqui com menos de 10. Houve uma inversão da progressão esperada da onda R, sobre a carga de coração direito. Hipertrofia, puxando mais massa. Aqui, por exemplo, pessoal, ritmo regular ou irregular? Hã? Regular. Qual a frequência estimada? 3 quadradões. 100 batimentos por minuto, né? Eixo, D1. Positivo. E AVF? Positivo também. O eixo cardíaco, beleza. Vamos para as ondas de intervalos. A onda P está normal para vocês? Ela está mais
larga. Sobrecarga de átrio, beleza, anota. Aí vamos lá. QRS está estreito ou largo? Está um pouquinho largo. Ah, parece ter um desvio de eixo, né? À esquerda, mas vamos ver isso depois. Vamos para o critério maior, então. Tem strain? Tem inversão de onda T com infra de ST? Onde? V5, V6. É direito ou esquerdo? Coração esquerdo, V5, V6. Então eu tenho um strain, sofrimento, sobre a distensão de ventrículo esquerdo. Sobrecarga de átrio esquerdo, strain de ventrículo esquerdo. Agora vamos para o critério maior. Vocês acham que se eu somar a onda S de V1 ou V2 com R de V5 ou V6 vai dar mais ou menos que 35? Bem mais que 35. Só coloca, Leon, esse paciente tem sobrecarga de coração esquerdo. Beleza? Captaram até aqui? Isso tudo vocês vão colocando na área de vocês. Freio, frequência 75 batimentos, eixo cardíaco entre 0 e 90 graus, normal, né? Ritmo regular, sobrecarga de átrio direito, com strain de ventrículo direito, só coloca o leão positivo, sobrecarga de VE. Investigar hipertensão, diabetes, alguma coisa que possa sobrecargar o coração esquerdo dele. Normalmente hipertensão. Agora vamos falar dos bloqueios, tá? Bloqueio, pessoal, ele acontece, os bloqueios atrioventriculares, eles acontecem quando, por algum motivo, eu dificulto ainda mais a passagem aqui, que já era fisiológica, aquele atraso fisiológico. Dependendo do grau de passagem que eu permito, eu vou ter de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Quais são as principais causas desses bloqueios? Isquêmica, infarto, tá? Chagas aqui no Brasil ainda tem uma quantidade grande, e algumas colagenoses, doenças infiltrativas, como amiloidose, sarcoidose, lúpus. Bom, pessoal, o normal, tá, é toda onda P se preceder um QRS, concordam? Qual o tamanho normal do PR, da pausa fisiológica? 3 a 5. Se ela tiver mais larga do que 5, está demorando mais do que deveria. Eu tenho um bloqueio de nódo atrioventricular. Se toda onda P, mesmo lenta, passar um QRS, toda onda P tiver QRS, passa apertado, mas passa. Primeiro grau. No segundo grau, algumas passam, outras não passam. Segundo grau. Terceiro grau, que é o BAVT, o bloqueio atrioventricular total, nenhuma passa. Não tem onda P precedendo QRS. Então vejam aqui, ó, primeiro grau está mais largo, mas passa. Segundo grau, largo, largou, pausou. Umas passam, outras não. Já no BAVT, é dissociado. QRS largo, porque não tem estímulo atrial, e vai embora. Aqui, por exemplo, vocês percebam que está mais largo do que 5 quadradinhos, concordam? Mas, ó, toda onda P tem o seu. Está largo, mas tem bloqueio BAV de primeiro grau. É benigno, tá? Benigno. Só dá para dar um encaminhamento para o arritmologista tranquilo. E aqui, vejam, pequenininho, ó, normal, alargou mais, pausou. Veja que a onda P não gerou, bloqueou, aí começa de novo. O nome disso, dessa progressão que vai avisando que vai pausar, é fenômeno de Weckenbeck. Isso cai em prova de título, tá? Fenômeno de Weckenbeck. BAV de segundo grau, Mobitz 1, quando ele avisa que vai pausar. É benigno também. Ou seja, umas passam, outras não. Agora, olha esse aqui. Ok, tá largo, né? Mas passa. Ok, pá, bloqueou, do nada. Ele não avisou. Foi súbito. Tá? Esse é o BAV de segundo grau, Mobitz 2, que é maligno. Às vezes o jogador morre em campo, o pessoal morre na academia fazendo crossfit, né? E aí, é isso aqui. Uma das causas, tá? É maligno. Se vocês pegarem um eletro desse na UPA, no socorrão, etc., vocês não podem mandar para casa. Tem que internar e parecer para cardiologia, beleza? É maligno. Pode ter morte súbita a qualquer momento. Ele não avisa que vai bloquear. Ele simplesmente bloqueia. E aqui é o BAVT. Vejam que as ondas P estão completamente dissociadas.
Mas, ó, tem uma onda P solta aqui, outra aqui, mas nenhuma delas conduz. QRS largo e a frequência. Qual a frequência desse camarada? Com certeza abaixo de 40 ali, né? Esse é o BAVT. Não preciso dizer que ele também é maligno. Então, BAV de primeiro grau e de segundo Móbitus 1 é benigno. Móbitus 2 e BAVT é UTI, tá? É internar, UTI e avaliação de cardiologista. Para fechar essa parte de diagnóstico do eletro, a gente vai ver os desvios de eixo, de ramo, né? Bloqueio de ramo, direita e esquerda. Aqui tem os critérios que vocês podem declarar também, sem problema. Minha recomendação é essa daqui, tá? QRS largo, com mais de 3 quadradinhos, e o QRS para baixo em V1. Igual a seta do carro, se tiver para cima, com o sinal do chifrinho, do Batman, é bloqueio de ramo direito, tá? Se vocês forem para o capítulo, tem toda uma filosofia em torno disso, né? Bloqueio parcial, bloqueio total. Eu penso assim, para o plantão funciona, tá? Mas quem quiser estudar depois mais aprofundado, fica à vontade. Então vejam aqui no bloqueio de ramo esquerdo. QRS largo, seta para onde? Seta do carro, seta para baixo, bloqueio de ramo esquerdo. E aqui, QRS largo, mas seta para onde? Com o sinal do bloqueio de ramo direito. É isso, gente. Tá? Aqui, pessoal, QRS largo, concordam? Concordam. Seta para baixo ou para cima em V1? Bloqueio de ramo, esquerda ou direita? Seta do carro para baixo, para onde? Esquerdo, beleza. Eu não dirijo, tá? Aqui, pessoal. QRS largo. Seta para baixo ou para cima em V1? Concorda que está para cima o largamento? E tem o sinal do bloqueio de ramo direito. Aqui, esquerda ou direita? Tranquilo. Difícil? Não. Essas são as principais pegadinhas de pronto-socorro, pessoal, para que vocês possam ter uma noção, tá? A sobrecarga, né, que a gente viu aqui, de eixo direito e esquerdo, tá? Ritmo de marca-passo, que causa muita pegadinha, sempre vai ter essa espícula aqui, para vocês reconhecerem os pacientes que estão com marca-passo, não acharem que é bloqueio, etc, tá? Repolarização precoce, que dá muita dúvida e confusão no pronto-socorro, Sátiro, confundindo com supra de ST, tá? Pericardite, que você vai ver supra em todas as derivações e você vai achar que o paciente está infartando o coração morto. Quando você vê assim, supra em todas as derivações, pensar em miopericardite, tá? Sempre. Aneurisma de VE, isso aqui é muito típico. Você tem essa indentação profunda aqui no QRS, tá? Com esse suprazinho aqui de repolarização. Isso é típico de aneurisma de VE pós-infarto. E aqui, síndrome de Brugada, que é o sinal da delta, né? Que pode levar o paciente ao óbito também. De isquemia, não vou entrar muito, tá? Porque a gente tem aula só de infarto, tá bom? Mas trazendo algumas coisas para vocês, a gente precisa falar da corrente de lesão do infarto. Só para passar muito rapidamente, tá? A aula mesmo foi aquela. A gente fala de corrente de lesão endocárdica ali, tá? Quando eu tenho esse infra aqui de sofrimento endocárdico, é uma oclusão parcial da coronária, daquele ramo coronariano. E quando eu tenho supra, é quando eu tenho ele total. Mas o que é supra, Sátiro, para a prova de título, tá? O que é supra de ST? É uma nova elevação de pelo menos 1 milímetro em duas derivações contínuas. O que é derivação contínua? Anatomicamente contínua. Ou seja, D2, D3 a VF, que é a paredes inferior, de V1 a V4, V1 a V6, tá? E por aí vai. Quais são as observações? Mulher, eu vou até 1,5 de tolerância. Homem, maior do que 40 anos, até 2. E jovem, 2,5.
tá? Até 2,5. Isso cai em prova. Não vou me ater muito a isso, como eu falei para vocês ali, o infrazinho costuma ser isquemia subendocárdica, e o supra, que é a cadeirinha, já é necrose transmural, é a oclusão completa, né, daquele segmento coronariano. Por isso que indica tratamento mais agressivo, com trombólise ou abertura da artéria. Tá? Aqui, por exemplo, tem supra de ST? Tem supra? Onde? Tá bonitinho o supra. Onde? AVL, concordam? Supra de ST. O que mais? Quem é que normalmente está junto de AVL, que ele olha? Quem é que olha a parede lateral esquerda alta? D1 e... Ó. São anatomicamente compatíveis? D1 e AVL? São. Supra de D1 e AVL. Infarto de onde, gente? Coronária, ramo da coronária esquerda ali, tá? Beleza? Veja que tem infra em algumas outras derivações, concordam? A gente chama isso de imagem em espelho, tá? Imagem em espelho. Como eu falei para vocês, a depender do grau de obstrução, você vai ter apresentações diferentes ali no eletrocardiograma, né? Não vou me ater essa parte clínica, tá? Aqui fica a dica, né, do supradesnivelamento. O que é supra de ST? É isso aqui, levando em consideração idade e sexo, tá bom? Do novo consenso, da nova diretriz. Isso é supra de ST. Isso é supra de ST. Tá? Aqui é mais ou menos a alteração ao longo do tempo, também só para trazer para vocês, tá? Isso aqui, pessoal, tirar algumas dúvidas de vocês de pronto-socorro, tá? Que às vezes a gente acha que é supra e é só a repolarização precoce que a gente chama, né? Eu sempre faço a regra da carinha feliz. Se você tem essa cadeirinha assim, sorrindo, não é maldoso, não é supra do infarto, é repolarização precoce, sobretudo em jovens, tá? Agora, quando você vê a cadeirinha triste, é supra de ST valendo, tá? Não é supra, beleza? Isso ajuda você, se está sorrindo ou se está tristinho. Então, pelo novo consenso, a gente tem algumas novas apresentações, né, de repolarização precoce. Essas eram as antigas, né, que tinha que levar em consideração o ponto J. Hoje em dia, a gente já considera mais ou menos nesse sentido aqui. Veja que ele está o quê? Sorrindo, concordam? Então, como é que hoje, Sátiro, prova de título, Sátiro, prova de título, como é que hoje eu posso definir tecnicamente, pela nova diretriz, repolarização precoce? O notching, que é esse entalhezinho aqui de nada final, tá, do QRS, o notching, e o slurring, que é o alargamento final do QRS aqui. São dois conceitos, o notching, o entalhe e o slurring, que é o alargamento, tá? Vejam que ele está o quê? Sorrindo, e aqui também repolarização precoce. Não é supra de ST, tá? Veja na prática, que a gente viu ali naquele eletro. Aqui, pessoal, tá sorrindo ou tá tristinho? Sorrindo? Não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é um supra de ST, tá bolado, entenderam? Pincel tá aí, gente? O William agora se preparou. Então, por exemplo, esse pensarinho que é aqui. Para você. Repolarização precoce ou supra? Hã? Cadeirinha.
E aqui? Deu para pegar? Não. De novo. Você pegou isso aqui no plantão. Desnivelamento. Supra ou repolarização? Supra, cadeirinha, né? Quanto mais alto, pior. Ou você vem... Repolarização. Deu para pegar? Gravou, Carlos? Agora vai. Tá? Esse artigo eu recomendo que vocês leiam. Para mim é o melhor artigo que fala sobre os novos conceitos, tá? Antigamente, pessoal, até 2025, a gente entendia cara crachá. Ou é supra, ou não é supra, acabou. Hoje em dia, a gente reconhece o fenômeno, Álvaro chamaram de sinais de alto risco. São alterações eletrocardiográficas que predizem condições coronarianas de iminência de instabilidade de óbito. Então, hoje, a gente não considera como supra de ST, rota 1, por exemplo, para os protocolos, só o suprão bonito. Existem algumas alterações que você fala, isso aqui é risco iminente de morte súbita. Eu interpreto como condição coronariana de alto risco e tenho que mandar para o CAT de urgência, tá? Então, esses são os padrões, eu não vou me ater que não faz parte da aula, tá? Mas está aqui resumido bonitinho. Todos os padrões, padrão de Wellen, né? A e B, a onda tem hiperaguda, padrão de De Winter, né? Na prática, pessoal, hoje, pela nova diretriz, o entendimento, Val, é esse aqui. Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, doutorado tipo A ou B, ou equivalente anginoso, eu vejo se tem critério para supra. Se ele claramente tem supra, não tem o que discutir. Rota 1, supra de ST, tratamento, trombólise ou abertura de artéria, etc. Tá? Se ele não tiver supra claro, eu tenho que pensar outros padrões de eletro compatível com essa síndrome coronariana aguda, que são todos esses aqui que estão listados, tá? E a depender da consideração, você vai mandar ou não para rota 1. Vale a pena vocês lerem esse artigo depois, tá? Para finalizar a parte de eletrólitos, isso aqui cai demais em prova de título, viu, pessoal? Demais, 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 demais. Alterações eletrocardiográficas, né, dos distúrbios de eletrólitos. Normalmente, eles só cobram 3, que são esses aqui, tá? A hipercalemia, a hipocalemia e a hipercalcemia. Esses dois são os mais cobrados, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de potássio, né? Como é que a gente olha a hipocalemia? A hipocalemia, a gente vê... Vamos lá, Sátia, me ajuda. Potássio baixo. O que acontece com o eletrocardiograma? Apiculação de onda P, achatamento do QRS, né? E começa a formar o que eu chamo de onda U, que é isso aqui. Na hipercalemia, ao contrário. Eu vou ter o achatamento da onda P, a apiculação do QRS, eu começo a alargar o QRS. É como se fosse esticando a linha do elétron, até que ele vai dissociando, se eu não controlar, e uma hora ele fibrila e para, tá? Então esses são os achados da hiper e da hipocalemia. É a alteração mais cobrada em prova de residência e prova de título, tá? Mais cobrada. Aqui um exemplo de hipercalemia. Vejam que vai, ó, apiculando e alargando o QRS até que dissocia, passando ali de 9, isso aqui já é óbito, né? Provavelmente esse paciente estava sem pulso. E na hipocalemia, ao contrário. Eu vou apiculando a onda P e vou formando a onda U. Tá? Fica a dica de como tratar, repor, mas não é o objetivo da aula. Os distúrbios do cálcio, pessoal, né? Alteração do elétron, né? Essa hipercalcemia, quando está muito alto, o paciente após cirurgia de paratireoide, por exemplo, em fase aguda, depois ela cai,
ela vai reduzir a velocidade de fase 2, vai desaparecer o QT, tá? E a hipocalcemia, ela prolonga o QT, faz o contrário. Aqui, por exemplo, o que vocês acham que está acontecendo aqui com o QT? Aí você pega pacientes com hipocalcemia, que é muito comum na UTI, que já prolonga o QT, aí toma Plasil, que prolonga, omeprazol, que prolonga, Dramin, que prolonga, às vezes ainda mete uma domperidona, que prolonga, amicacina, que prolonga para tratar a infecção, e do nada o paciente faz uma arritmia e para. Aí, o o paciente teve uma parada súbita, não esperada? Às vezes é isso aqui. E já a hipercalcemia, ela faz o contrário, percebam que ela encurta ali, desaparece o intervalo QT, né, que também pode predispor a arritmias graves, né? Inclusive óbito. O magnésio baixo, tá, ele faz alteração, uma das mais clássicas de ritmo de parada, que é a torsade epoal, a torção das pontas, né? A hipomagnesemia severa, tanto que o tratamento desse ritmo é magnésio, 2 gramas EV, né, em fase de ataque. Então aqui, por exemplo, 62 anos, pós-cirurgia intestinal, potássio de 5,8. A onda T superapiculada, né, de 3 a V6, e tem essa alteração aqui de elétron. Achatamento de onda P, apiculação de onda T, né, e alargamento de QRS. Que alteração é essa? Hipercalemia, potássio alto. Teve alteração eletrocardiográfica, pessoal, é risco iminente de parada. Você já tem que fazer estabilização de membrana com o gluconato de cálcio, 2 gramas EV, em bolos, tá? E aqui, só de olhar, sem olhar a história. Onda hipocalemia, risco também de parada, tem que repor potássio de urgência, tá? Aqui, o que está chamando a atenção com QT? Alargou, achatou, sumiu. Quando o QT some, qual é o diagnóstico? Hipercalcemia, tá? Então, sempre gravar essas informações. Arritmia, tem uma aula só de arritmia, tá? Mas aqui eu deixei para vocês os algoritmos, né, da American Heart. Né? Lembrando que a gente considera como instabilidade hemodinâmica para tomar conduta, seja passar o marca-passo na BRAD, ou seja cardioverter elétrico na TAC, hipotensão, rebaixamento de consciência, má percusão periférica, angina, né, ou congestão pulmonar, edema agudo. Qualquer um desses sintomas, na vigência de arritmia, seja BRAD ou TAC, eu considero ela como instável. TAC instável ou BRAD instável, tá? Mas a gente tem aula só de arritmia, tá? Deixei para vocês. A gente finalizar os eletrozinhos aqui para não perder a mão. Aqui, pessoal, qual o ritmo? Regular ou irregular? Jogo rápido. Frequência. 1 quadradão. 300. Ventricular ou atrial, essa taquicardia? QRS é estreito ou largo? É uma taquicardia supraventricular esclarecer, né? Aqui, pessoal, ritmo regular ou irregular? Regular. Tá feio, mas tá regularzinho, né? O QRS é estreito ou largo? A origem atrial ventricular. Taquicardia ventricular monomórfica. Aqui, pessoal, ritmo regular ou irregular? Frequência estimada, 4 quadradões, 75 batimentos, né? Aqui, frequência estimada, 2 quadradões, 150. Atrial ventricular, o QRS está estreitinho, né? É uma taquicardia supraventricular. Só que o que chama atenção nela aqui? Um serrilhadozinho. A gente chama isso de ondas F. Isso é um flutter atrial. Junto com a fibrilação atrial, são as duas taquiarritmias mais comuns, tá? Só para lembrar, mas a gente tem aula de arritmia. Aqui uma extrasístole, para vocês não se assustarem quando olhar isso aqui. Se for baixa incidência, é benigno, né? Todo mundo tem. E aqui, a taquicardia ventricular polimórfica, que é o torsade epoar, por hipomagnesemia, tá? A gente depois marca a aula de arritmias, né, para falar sobre BRAD, TAC instável. Pode ser a próxima, sem problema. BRAD, TAC instável. Pessoal, tem alguma dúvida aqui?
de casa. Todo mundo consegue agora, pelo menos, frequência, ritmo, eixo, ondas, intervalos, sobrecargas e bloqueios? Beleza.